meu irmão. Muito bom você estar aqui com a gente, tá? Obrigado. São seus irmãos. Usa do seu tempo, tá? Hoje eu estou realizando um sonho e hoje é um dia muito especial para a Mocidade para Cristo, é um dia muito especial para mim. É um dia muito especial para a Mocidade para Cristo, porque hoje a liderança nacional da Mocidade para Cristo estará reunida lá no acampamento a partir das 14h30 para nós redimensionarmos toda a nossa liderança, o trabalho que nós realizamos hoje em mais de 130 cidades no Brasil. E eu já contei, provavelmente já contei aqui para os irmãos que eu trabalhei na Mocidade para Cristo de 1963 até 1981, quando eu deixei a liderança, deixei o ministério da MPC, muito obrigado, irmão, para começar a iniciar um outro ministério na área dos esportes. Depois fui trabalhar com liderança a nível de Ásia, África e América Latina. Depois fui pastorear igrejas. E 40 anos depois eu voltei para a Mocidade para Cristo. E Deus tem me dado alegria. E dentro dessa alegria que Ele tem me dado, nós tivemos o privilégio de ter essa igreja muito bem representada lá no acampamento. Nós tivemos 10 pessoas nos ajudando de uma maneira muito efetiva na programação lá do acampamento, pessoas que faziam parte da equipe, e eu fiquei muito feliz de estar com esses irmãos. Eles são bênção para a minha vida. Eles não foram, não, eles continuam sendo bênção para a minha vida. Então, hoje é um dia especial, porque haverá uma mudança hoje na estrutura da MPC, mas é um dia especial para mim, porque eu estou aqui outra vez. Eu acalentava esse sonho de voltar aqui, e pela graça de Deus, a bondade dos irmãos, e eu estou aqui de volta. E a primeira palavra minha, então, é de gratidão. A segunda palavra minha eu gostaria de saber quantas pessoas temos aqui. Parece que não temos muitos mais, parece que saíram alguns, né? Quantos aqui têm a idade de 15 a 30 anos? Podem levantar as mãos? Muito obrigado, muito obrigado. O irmão Lincoln sempre me lembra que um dos meus dons, não tenho muitos não, eu só tenho 2, mas um dos 2 é desafiar. E eu senti falta de alguns de vocês. Ontem, na reunião, eu estive aqui com um grupo aí maravilhoso, mas ele seria melhor ainda se você estivesse nessa reunião que é realizada todos os sábados aqui. Eu tenho dentro do meu ministério um trabalho chamado, que é um trabalho com saídos das igrejas, que é também chamado de desigrejados. Eu prefiro usar o termo saídos das igrejas. E então a gente se entristece muito quando a gente vê que pessoas estão afastadas, não estão congregando, alguns não estão, se congregam mais assim esporadicamente, né? E a palavra de Deus diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de muitos, e explica por quê. Porque o dia, está com letra maiúscula, lá em Hebreus 10, 25, o dia se aproxima, o dia, a volta de Jesus. Então, meus irmãos, orem por esse ministério nosso dentro da MPC, orem pelo Fórum 99 mais 1, 99 mais 1, você já deu para você entender, né? E orem por isso, porque nós calculamos que são 15 milhões de pessoas que congregavam, que se reuniam, até filhos de pastores, de líderes de igreja, filhos de pessoas que estão tão envolvidas na obra do Senhor e se afastaram. Então, orem por isso também. Eu agradeço muito o privilégio de estar aqui com os irmãos e, primeiramente, por ser muito ruim, eu sou muito ruim nessa questão de tecnologia da internet, esses negócios todos, mas não só por isso. Eu quero hoje
convidar você a usar a sua imaginação. Se eu pedisse para os irmãos prepararem aí alguma coisa para expor nos telões, eu sei que isso seria fácil para eles e talvez você pense, seria muito mais fácil para eu entender o que esse irmão vai falar. Mas eu vou pedir para você usar a sua imaginação e nós vamos começar conversando baseados naquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15, em diante. De 15 a 18. Efésios 5, de 15 a 18. Vamos ler a palavra, depois nós vamos orar. Todos nós vamos orar juntos, pedindo que Deus nos fale, que nós entendamos a sua mensagem e que nós queiramos colocá-la em prática em nossa vida e praticar aquilo que aprendermos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E não qual é a vontade de Deus, ou em outras versões, qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Até aí, vamos orar? Pai de amor, o Senhor está em toda parte, porque o Senhor é onipresente, mas o Senhor está aqui de maneira manifesta, e essa manifestação é quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos cura, quando o Senhor nos salva, quando o Senhor se revela a nós, quando o Senhor toca o nosso entendimento e passamos a entender melhor a Tua palavra. E é isso que nós te pedimos, ó bendito Espírito Santo. Tu que és o intérprete por excelência das Sagradas Escrituras, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer falar, porque se o Senhor tem algo para falar para nós, é porque nós precisamos saber, e nós te agradecemos, porque hoje é o dia do Senhor, mas nós não estamos aqui só porque é o dia do Senhor, e então nós sentimos a obrigação ou temos o costume. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor tem algo para nos dizer, o Senhor tem bênçãos para nós, e nós te agradecemos isso. Em nome de Jesus, amém. Em 1974, eu estava num congresso. Depois desse congresso, nós, da Mocidade para Cristo Internacional, fomos levados para uma outra localidade, naquele país onde estávamos, e ali tivemos a participação, fomos ministrados por pessoas que Deus tem usado grandemente, usou grandemente, até então. Outros continuam sendo usados, alguns já foram estar com o Senhor, e um deles era um jovem que era o diretor de comunicação da Mocidade para Cristo Internacional. O nome dele, Philip Yancey. O Philip Yancey foi um dos nossos professores, e ele me impactou logo de início quando ele disse: é fácil saber a vontade de Deus. É fácil saber a vontade de Deus. E para muitas pessoas isso parece que não faz sentido, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo nascidos de novo, parece que é muito difícil saber a vontade de Deus. E agora ele vem nos praticamente me chocar com essa afirmação: é fácil conhecer a vontade de Deus. Mas aí, quando ele começou a discorrer e o que ele trouxe para nós naquele dia, eu vou terminar falando sobre isso no final, mas vamos chegar até lá. Convido você a caminhar comigo naquela direção. E eu queria começar falando a você que hoje eu preciso de que você use a sua imaginação, tá? Exercite a sua imaginação,
porque a gente está ficando preguiçoso, né? As redes sociais e agora essa como é que chama? Artificial, como é? Inteligência artificial vai deixar a galera mais preguiçosa ainda. Então, vamos exercitar a nossa imaginação. Eu quero que você me ajude. Juntos, nós vamos criar aqui a moldura. Uma moldura. Praticamente toda moldura, quando você vai colocar uma paisagem, uma foto, algum acontecimento, você coloca dentro de uma moldura, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar essa moldura juntos. Eu creio que todos aqui já foram avisados que esse estudo é um estudo muito longo e provavelmente nós teremos que ficar aqui até as 2 horas da tarde, mas eu espero que os irmãos me entendam. Não, calma. Que isso? Espera aí. Vamos fazer a moldura juntos? Mas olha, vamos primeiro pensar. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo faz a seguinte observação, recomendação, é mais do que isso, porque é a palavra de Deus, então é uma ordem: não vos conformeis com este mundo, ou século, ou sistema. Não vos conformeis. Ontem eu estava conversando com os jovens aqui, e eu disse para eles que o cristão incomoda. Citei até um irmão que escreveu um livrinho com o título O Cristão Esse Chato. E o cristão incomoda. E se o cristão não está incomodando onde ele está, no seu ambiente de trabalho, às vezes até na sua própria família, enfim, onde ele está, se ele não está incomodando, alguma coisa está errada com ele. Nós somos chamados a incomodar. Por que nós incomodamos? Porque o mundo insiste, o mundo teima em nos colocar no seu molde. E o que deixa o mundo incomodado é que nós não cabemos no molde desse mundo. Se alguém aqui couber no molde desse mundo, então precisa ser tratado urgentemente. Você está em perigo. O cristão não pode caber no molde desse mundo. O apóstolo Paulo diz claramente: não vos conformeis com esse sistema, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo. Então, vamos chamar a vontade de Deus de moldura e vamos hoje fazer um exame interior. Cada um de nós vamos fazer um exame em nós mesmos. Será que eu vou caber nessa moldura? Vamos ver como é que vamos criar essa moldura. Vamos com a primeira parte da moldura. É vontade de Deus. Lembra que nós estamos falando que a moldura é a vontade de Deus? Então, é vontade de Deus que nós sejamos salvos. Porque quando nós somos salvos, nós nos tornamos novas criaturas. Nós temos uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Então, agora você já está fazendo a primeira parte, já está construindo, já está montando, como queiram, a primeira parte da moldura. É vontade de Deus que nós sejamos salvos. Quando eu sou salvo, tenho uma nova natureza, a natureza de Cristo. Mas é vontade de Deus também. Agora, a segunda parte da moldura é vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito Santo. E é muito interessante, eu estava orando, meditando, e Deus falou muito ao meu coração sobre aquela parte do versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, mas ali não se refere só ao embriagar-se com vinho. O vinho representa as influências que nós podemos receber do mundo, e não vos embriagueis com vinho, mas, vou dar uma ideia aqui, vou dar uma sugestão, é Deus implorando, é Deus fazendo um pedido, é Deus dando uma sugestão, sabe como é que é, né? Aquele irmãozinho ali ainda está começando, né? Vamos ter paciência com ele. Aquele outro ali, coitado, ele é muito carnal, né? Vamos ter paciência com ele. Então vamos pedir, é Deus implorando,
Sejam cheios do Espírito. É assim que a palavra de Deus está falando? Não é uma ordem, meus irmãos, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. E por que a palavra de Deus nos diz isso? Veja bem, nós cremos porque a palavra de Deus nos diz, nos afirma de maneira muito incisiva, peremptória. A palavra de Deus nos diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, fala isso aos Romanos também. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, nós temos o Espírito Santo. Agora, a questão é, e o Espírito Santo nos tem? Olha a diferença, eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo me tem? Quando a Bíblia fala da plenitude do Espírito, e se você acompanhar as cartas do apóstolo Paulo, das 13 que ele escreveu, em 10 cartas ele fala de que é vontade de Deus que nós tenhamos um conhecimento amplo, um conhecimento completo. Quando ele usa a expressão plenitude, plenitude é a inteira medida de alguma coisa. Que nós sejamos plenos, que nós sejamos cheios, que nós sejamos completos. A Bíblia diz em nada deficientes. O autor de Hebreus fala isso, Tiago fala sobre isso também, em não sermos deficientes em nada. Então é vontade de Deus a plenitude. E quando o Espírito Santo nos tem, então nós temos o fruto do Espírito, o fruto dele sendo produzido em nós. Não somos nós que produzimos o fruto, é o Espírito Santo que produz em nós. E quando o Espírito Santo produz o seu fruto em nós, quem aparece? É Cristo. Você passa a impactar vidas, a tua vida passa a influenciar vidas, a tua vida passa a realmente mostrar a pessoa de Cristo, porque você deu liberdade ao Espírito. Hoje Ele te tem, hoje Ele te dirige, hoje Ele que determina o que se passa com você. Ele é tão importante que a partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo é ser tido por Ele. Quando isso acontece, então, Cristo aparece. Então, eu tenho o Espírito, conforme Romanos, por exemplo, Romanos 8:9, é a presença dEle em minha vida. Isso é um conforto, é um consolo, isso nos dá segurança. O Espírito Santo, que é o advogado de Cristo, está trabalhando em minha vida. O Espírito Santo está me guiando a toda a verdade. O Espírito Santo está trabalhando, enfim, em minha vida. Mas isso é presença. Agora, quando Ele me tem, isso é plenitude por causa da minha submissão a Ele. E quando Ele me tem, Ele produz em mim o fruto, o caráter de Cristo começa a ser desenvolvido em minha vida. E o caráter de Cristo é desenvolvido em minha vida para eu agradar a Deus, em primeiro lugar, para eu me sentir realizado. Sabe quando o crente percebe que falta alguma coisa? Já aconteceu com você, que você sente que eu sou salvo, eu tenho a vida eterna, louvado seja o Senhor, mas parece que falta alguma coisa em minha vida. Mas quando o Espírito Santo nos tem, nós nos sentimos realizados. E então, em primeiro lugar, agradamos a Deus. Em segundo lugar, nos sentimos realizados. Em terceiro lugar, nós somos bênção para os outros. Nós somos bênção para os irmãos. Sabe, bênção para os irmãos, o que significa isso? É não ser peso para os irmãos. Não que nós não devamos compartilhar as nossas aflições com os irmãos. Devemos. Levai as cargas uns dos outros, Paulo fala aos Gálatas, né? Mas fala a nós também, né? A carta aos Gálatas foi escrita para que nós a tivéssemos hoje, como parte da palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Então, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas eu me lembro de um humorista, só as pessoas da minha faixa etária que vão lembrar desse humorista, um humorista mexicano, Cantinflas.
E ele, em certo filme que ele fazia, ele era o artista principal, ele disse, Deus falou para nós levarmos as cargas uns dos outros, mas nós entendemos errado e estamos colocando as nossas cargas uns sobre os outros. Achei interessante isso, guardei isso, já assisti esse filme, que eu acho que eu era pequeno ainda, há muitos anos atrás. Mas, enfim, nós devemos sim compartilhar. É para isso que Deus criou o corpo de Cristo. Então, nós devemos compartilhar. Mas Deus quer que nós cheguemos a um ponto, a um grau de maturidade tal, que nós somos bênção uns para os outros. Então, é por isso que, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é possível. Bom, aí nós já fizemos a primeira parte da moldura, agora fizemos a segunda, vamos fazer a terceira. A terceira parte da moldura, primeiro, é vontade de Deus que eu seja salvo. Segundo, é vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito Santo. Mas lembrem que ser cheio do Espírito Santo é deixar Ele ser o Senhor da minha vida. É reconhecer que Ele é o Senhor. Que Ele é Senhor, Ele é. No sentido de soberania dEle sobre nós, mas, na prática, deixar Ele ser o Senhor. Então, vamos lá para a terceira parte da moldura. Você está na sua mente me acompanhando? Você já deu uma desligada aí? Desde que eu comecei a falar, você já pensou em coisa lá em casa, o almoço que você vai saborear daqui a pouco, tal? Não, volta para cá, vamos ficar junto aqui, vamos fazer a terceira parte da moldura, está quase pronta, está ficando boa, né? Vamos para a terceira parte da moldura. É vontade de Deus que nós busquemos a santificação. Em 1 Tessalonicenses 4:3, a Bíblia diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele completa o versículo dizendo que nós devemos nos livrar da prostituição. Não vamos tratar desse ponto do versículo, mas vamos lembrar também que o apóstolo Pedro, mais uma vez, nos apresenta um Deus assim, muito paciente conosco. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, ele escreve assim, olha Deus falando para nós, eu sei que é difícil para você. Será que está escrito isso lá? Vê se está escrito lá, como eu estou falando aqui. Se não for o que eu estou falando aqui, se não tiver escrito o que eu estou falando aqui, então vocês podem pedir que eu pare de falar. Tá bom? Ele está dizendo assim, se for possível, por favor, eu peço a vocês, se vocês não conseguirem hoje, se vocês não conseguirem agora, está assim escrito lá, se vocês não conseguirem, então eu tenho que parar de falar, né? Mas eu vou continuar. Se vocês não conseguirem, eu vou esperar até domingo que vem, amanhã. É uma sugestão que eu estou dando para vocês. Se não der, não tem problema, depois a gente conversa mais. Não é assim que ele fala, né? Vamos voltar, eu voltei à sensatez. Eu estava meio assim, né? Agora eu voltei à sensatez. O que é que ele diz lá? Ele dá uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão. Ele diz, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E ponto final. Sede santos porque eu sou santo. Ah, Senhor, você não consegue? Nem eu. É por isso que a gente lembra que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E se isso já te tocou, se esse ponto já mexeu com você, eu quero ser santo, só falar com Ele, peça a Ele. Se algum de vós necessita de sabedoria, Tiago fala, né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Será que isso também se refere à santidade? Eu quero ser santo, Senhor. Será que Ele vai nos ajudar a ser santos? Então, é vontade de Deus que nós busquemos a santificação. É vontade de Deus que nós eliminemos as barreiras que me atrapalham, as barreiras que me impedem de me aproximar de Deus. Por exemplo, João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele escreve assim, se nós não tivermos pecado em nossa vida, se nós confessarmos os nossos pecados, nós podemos orar e Deus vai responder às nossas orações.
se nós obedecermos a Deus, o que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e lhe fazemos o que lhe é agradável. Buscar a santificação é a terceira parte da moldura. Vamos para a quarta parte da moldura, está quase terminando. A quarta parte da moldura é deixar Deus trabalhar em nossa vida, a fim de nos fazer como Cristo. A primeira parte da moldura, ser salvo. Eu creio que todos aqui já passaram pela experiência da conversão, de receberem a Jesus como Salvador. Mas a segunda parte da moldura é ser cheio do Espírito Santo, é Ele nos ter. A terceira parte da moldura é buscar a santificação. E a quarta parte da moldura é deixar Deus trabalhar em nossa vida, a fim de nos fazer como Cristo. E se eu deixo Deus trabalhar em minha vida, a fim de me fazer como Cristo, olha o que vai acontecer. Vamos pegar Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 é um versículo que nos incomoda, pelo menos a mim, não sei se incomoda a você, mas olha o que diz lá. Sabemos, já temos a consciência, já temos o entendimento, não é só o conhecimento, nós já temos... É uma diferença. Você começa a contemplar, depois você começa... Aí você conhece, mas talvez você conhece, mas não entende. Mas eu creio que todos aqui entendem. Romanos 8, 28. Sabemos, quer dizer, temos conhecimento, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, que passagem! Mexe muito comigo, mas me incomoda, porque atualmente eu estou passando por problemas e eu tenho dificuldade de aceitar aquilo que Deus está permitindo que aconteça comigo. Agora vamos ver o versículo seguinte nos ajuda a entender mais ainda o versículo 28, e nos ajuda porque mostra o motivo de Deus estar permitindo certas coisas acontecerem conosco. Qual é o motivo? O versículo seguinte, 28, termina assim, segundo o seu propósito. O versículo 29 explica qual é o propósito de Deus. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ah, agora eu estou entendendo. Isso que está acontecendo comigo é o trabalho. E aí eu me lembro de um homem que na década de 70 veio várias vezes ao Brasil, o nome dele era Larry Coy. O Larry Coy, ele realizou vários congressos aí para pastores, esposas de pastores, líderes evangélicos, na década de 70. E o Larry Coy, das coisas que ele ensinou, duas me marcaram grandemente. A primeira delas é o seguinte, o tempo, presta bem atenção, se liga, o tempo, a quantidade e a intensidade das provações mostram o trabalho inacabado que Deus precisa realizar em nossa vida a fim de nos fazer como Cristo. O tempo, a quantidade, a intensidade das provações mostram o trabalho que Deus precisa terminar em nossa vida a fim de nos fazer como Cristo. Então, outra frase de Larry Coy que eu guardei bem, que tem tudo a ver com essa, é a seguinte: Deus está edificando uma mensagem singular que Ele quer transmitir ao mundo através da nossa vida. Essa mensagem é baseada nas nossas experiências, nas lições aprendidas e aplicadas em nossa vida. Então, essa mensagem Ele vai transmitir ao mundo através da nossa vida. É uma mensagem singular, é baseado naquilo que daquilo que você experimentou, daquilo que aconteceu com você. Nem tudo que aconteceu conosco foi agradável, foi? Nem tudo que aconteceu conosco foi agradável no passado, mas Deus permitiu. Agora, Ele não faz nada sem razão. Deus permitiu com um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam, é uma cooperativa. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? É nos fazer como Cristo, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho.
a fim de que ele seja primogênito dentre muitos. Lembram que João 3,16 diz que Jesus é o Filho unigênito? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. E aqui Paulo está falando de filho primogênito. Que negócio é esse? Há aqui uma contradição? Não. Aqui ele quer reforçar o fato de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como ele vai falar também mais adiante. Então ele quer mostrar que temos um relacionamento, devemos ter, precisamos ter, e é vontade de Deus que nós tenhamos um relacionamento tão íntimo com Ele, que quando nós consideramos que fomos assentados nos lugares celestiais nele, Efésios 2:6, que nós entendamos que nós somos tidos como irmãos de Cristo nesse sentido. Então, o tempo, a quantidade e a intensidade das provações. Você já passou por provações? Talvez algumas pessoas estão passando por provações hoje, agora. Talvez você está agora relembrando algo que te incomoda, é angustiante. Mas tudo isso Deus está sabendo e Ele está permitindo, porque Ele está edificando uma mensagem singular que Ele quer transmitir ao mundo através de nós. Quando nós chegamos nesse ponto, veja bem, vamos recordar alguma coisa aqui? Tá. Quando sou salvo, tenho uma nova natureza. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, é Ele que está dirigindo. Então, vamos lá, vê se faz sentido para você, porque daqui a pouco eu vou fazer uma declaração que vai dar um alívio assim, você vai se sentir assim, ó, nas nuvens. Você quer hoje se sentir nas nuvens? Não é aquela nuvem da internet, não. Aquelas nuvens, você quer se sentir nas nuvens? Daqui a pouco, espera aí, calma. Então vamos lá, vê se faz sentido para você. Você tem que estar ligado, você já terminou, já fez a moldura, agora nós estamos vendo se nós encaixamos na moldura. A moldura é a vontade de Deus. O mundo não quer que a gente o mundo quer que a gente caiba na moldura deles. Vamos jogar essa moldura para fora, jogar fora definitivamente, e vamos aqui. Eu quero me encaixar na moldura de Deus. Já fiz aqui a moldura, agora quero ver se eu me encaixo. Tá, vamos lá. Se eu sou salvo, eu tenho uma nova natureza. Se eu sou cheio do Espírito Santo, e se eu busco a santificação, e se eu deixo Deus trabalhar em minha vida a fim de me fazer como Cristo, então eu posso fazer o que eu quiser, porque isso será a vontade de Deus. Faz sentido para você? A irmã disse assim que não faz, mas então vamos voltar, porque parece que algumas pessoas não entenderam. Se eu sou salvo, eu tenho uma nova natureza, a natureza de Cristo em mim. Eu tenho uma nova natureza, não é mais a carne. Há uma luta entre o Espírito e a carne dentro de mim, né? Gálatas 5,17, há uma luta. Mas se eu tenho uma nova natureza, a natureza de Cristo, se é Cristo que está me dirigindo, Ele está dirigindo os meus pensamentos, as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus relacionamentos, as minhas ações e as minhas reações, porque Ele está dirigindo. E se eu busco a santificação, estou eliminando da minha vida tudo aquilo que me impediria de estar dentro da moldura, me impediria de ter as respostas às minhas orações. E se eu deixo Ele ir trabalhando, Ele vai me aperfeiçoando, Ele vai me burilando, vai me aperfeiçoando, vai me fazendo ser cada vez mais maduro. Aí então, é a minha vontade? Aí já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20, é Cristo que vive em mim, porque eu fui crucificado com Ele. O meu eu morreu. Ele não anulou a minha personalidade, pelo contrário, Ele tornou a minha personalidade como a de Cristo, porque eu tenho a nova natureza, a natureza de Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, vamos ver se agora faz sentido para você. Vamos voltar. Se eu sou salvo, se eu sou cheio do Espírito, se eu busco a santificação, se eu deixo Deus trabalhar em minha vida a fim de me fazer como Cristo, eu posso fazer o que eu quiser, porque aquilo será a vontade de Deus. Esse é o primeiro teste, mas não é só esse não, tá? Fica alegrinho, não está acabando ainda não. Calma. Segundo teste.
aquilo que eu vou fazer glorifica a Deus? Aquilo que eu vou fazer me edifica? Aquilo que eu vou fazer ou falar, eu posso orar a respeito? Você lembra, Hannah, aquela oração que eu fiz lá no acampamento? Você está lembrado? Posso fazer uma oração aqui? Vocês me dão licença? Mas não assustem, não se escandalizem, que eu vou fazer uma oração aqui. Não vou usar, olha, presta atenção, que aí você vai me aceitar, senão você vai ficar escandalizado comigo e vai pedir para nunca mais me convidarem para vir aqui, porque eu vou fazer uma oração aqui. Presta atenção. Eu sou um jovem. Eu te agradeço. É melhor no microfone, né? Eu te agradeço, porque eu fiquei sabendo que tem uma nova droga que chegou ao Brasil, está arrasando com a vida de jovens, mas é uma viagem, e eu quero entrar nessa. E eu te agradeço e te peço que, assim que eu puder, eu possa adquirir. Amém. Vocês notaram que eu não orei a Deus, né? Mas, imagina, você acha que eu posso fazer essa oração? Não. Então, eu não posso orar sobre isso. Mas vou fazer uma outra oração aqui. É uma oração do jovem. Agora, a oração do jovem. Eu te agradeço porque agora, finalmente, meu pai entendeu que eu precisava ter o meu próprio carro, meu próprio veículo, automóvel, seja o que você quiser pensar, bicicleta, motocicleta, tá? Eu te agradeço. E eu estou de olho naquela gatinha ali, e eu te agradeço porque, de repente, a gente dá umas rolé aí, vamos lá para umas quebradas aí, onde ninguém está vendo, que a gente vai agitar lá, né? Muito obrigado. Amém. Você pode orar por isso? Os jovens podem orar por isso? Nunca. Então, vamos voltar? Glorifica a Deus. Me edifica. Posso orar a respeito? Ah, tem mais uma coisa. Eu não posso deixar de falar isso aí. É um bom exemplo para os outros. Esse é o segundo teste, então não posso fazer, né? Terceiro teste. Isso se refere às nossas escolhas, decisões, contatos, relacionamentos, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, quando nós levantamos, nós já começamos a tomar decisões e fazer escolhas, certo? É que a gente nunca chama aquilo de decisão ou escolha, né? Vou escovar o dente ou não, vou tomar café ou não, vou vestir essa roupa ou aquela, dessa cor ou daquela cor. São decisões que nós estamos fazendo, são escolhas que nós estamos fazendo. Então, mas tem outras no decorrer do dia que vão se tornando mais sérias, mais abrangentes, né? Então, no nosso dia a dia, as minhas escolhas, as minhas decisões, e os contatos que eu faço, e os relacionamentos no nosso dia a dia, e aqueles para a vida, aqueles que forjarão o meu futuro, né? As escolhas, decisões, contatos e relacionamentos. Então, se eu sou salvo, se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu deixo Deus dirigir a minha vida, e se Ele está trabalhando na minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, porque aquilo será a vontade de Deus. Que alívio. Eu não preciso ficar me sentindo assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Deus não quer que a gente viva assim. Deus não quer que a gente viva aos sobressaltos. Deus não quer que a gente viva angustiado. Deus não quer que a gente vire à beira de um ataque de nervos. Deus não quer que a gente viva assim, cocheando entre dois caminhos. Deus quer que nós tenhamos a certeza que Ele nos guiará, conforme o Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei, é Deus dando essa promessa para mim e para você, instruir-te-ei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas, mas você tem que estar aqui. Sabe quando a mãe fala para aquele menino Peralta, aquela menina agitada que corre para lá, para cá, tal, pode tropeçar, cair, derrubar o copo de vidro, tal. A gente fala, eu quero que você fique aqui,
debaixo das minhas vistas. Deus está falando para você também, ó, eu quero que você fique aqui debaixo das minhas vistas. Eu quero que você esteja perto de mim aqui, tá? Na tua presença, a plenitude da alegria. Salmo 16, 11. E na tua presença, a plenitude de alegria. E depois, ele fala no Salmo 32, 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, fica perto de mim, hein? Que aí eu vou te instruir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Você cabe na moldura de Deus? Você quer orar comigo hoje e dizer, Senhor, eu agradeço ao Senhor porque eu senti, eu estou com a paz no coração. Ai, que alívio, esse teste me pegou, eu não estava esperando isso, eu não estava esperando essa mensagem, eu pensei que era outra que esse cara ia falar hoje, que esse pastor ia pregar aqui. Mas que alívio, eu estou encaixado na moldura de Deus. Mas espera aí, talvez tenha alguém aqui que percebeu que alguma coisa você precisa fazer para estar dentro da moldura de Deus. Como eu tenho certeza que todos aqui querem estar dentro da moldura de Deus, lembrem que é a vontade de Deus. Então, nós vamos orar agora, e eu quero incluir você na minha oração, agradecer porque você está cabendo na moldura de Deus, ou pedir a Ele que você seja encaixado. E se você está com dificuldade, não estou conseguindo entrar, tá apertado demais para mim, está difícil, então vamos orar a Deus e pedir que Ele te ajude, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Com os olhos da fé, eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui, louvado seja o teu nome, que estão cabendo na tua moldura, que estão vivendo dentro da tua vontade. Muito obrigado por isso. É mercê da tua graça, nós não merecemos isso, mas o Senhor nos ajuda quando nós queremos, o Senhor nos ajuda quando nós te buscamos, cremos e pedimos em nome de Jesus com fé, o Senhor nos ajuda. E Senhor, se temos aqui algumas pessoas que eu não arrisco dizer que eu estou vendo, porque não era uma verdade, e eu não posso dizer isso ao Senhor na frente dos meus irmãos, mas eu te digo, Pai, se tem algumas pessoas que percebem hoje que não estão cabendo na tua moldura, talvez algo que precisa ser cortado aqui, eliminado ali, incluído aqui nesse outro ponto, para caberem na moldura do Senhor, para estarem dentro da tua vontade, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, e nós te agradecemos porque o Senhor ouve a nossa oração, porque nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Aí quando termina com oração, a pessoa fala, finalmente ele acabou, né? Mas não acabei não, falta mais um pouquinho. É o seguinte, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que coube na moldura de Deus. Quando Tiago começa a falar que a oração do justo, ela pode muito pela sua eficácia, lembrando que há uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem uma coisa, eficácia é fazer alguma coisa que dá resultado, dá fruto, que resolve, né? Então, muito pode a oração do justo. Justo é aquele que cabe dentro da moldura. Aí Tiago fala, vocês querem ver um exemplo? Eu vou apresentar para vocês. Olha aqui, Elias. E aí ele diz assim, o Elias era um homem sujeito, era igualzinho a nós. Sujeito aos mesmos desníveis emocionais, aos mesmos sentimentos, igual a nós. E Elias orou a Deus, e Deus respondeu à oração de Elias, porque Elias era justo. Então, se liga, meu irmão, minha irmã, há uma diferença entre justificado, porque justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1, justificado, tudo bem, está salvo, vai para o céu, vida eterna, tal. Agora, justo é aquele que cabe na moldura, aquele que é encaixado na moldura. É por isso que nós temos sido desafiados. Eu fui relembrado pelo pastor Marcelo Gualberto de algo que eu ouvi em 1974, no Congresso, o então presidente da Visão Mundial,
ele estava pregando, e essa mensagem depois foi reproduzida por outro pregador, mas naquela ocasião ele disse, Eliseu perguntou, onde está o Deus de Elias? Mas hoje, a pergunta é, onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Onde estão aqueles? Nós precisamos deles para orarem e vermos as coisas mudarem. Por exemplo, no Brasil. Por exemplo, na tua família, naquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então, onde estão os deuses de Elias? E para as mulheres não ficarem decepcionadas, vamos assim, ajustar a coisa aqui. Onde estão as Elisas de Deus? Tá bom assim? Tem os Elias, as Elisas, onde é que estão? Enfim, os Elias de Deus, onde é que estão? Estão aqui, temos aqui alguns, temos muitos, todos deveríamos ser. Imagine se todos aqui forem Elias de Deus, orarem como Elias. Um biógrafo de Elias diz que ele guardou a chave do céu no bolso, porque ele orou para que não chovesse, por 3 anos, 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou para que chovesse, embora não parecesse que iria chover, logo o céu se cobriu de nuvens densas de chuva, e se o rei não pegasse o carro e saísse de lá correndo, ele morreria afogado, né? O Acabe. Então, Elias